Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, o culto online Minovica. Mais uma manhã merecida de domingo, onde nós temos a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor, onde nós temos a oportunidade de agradecermos a Deus, que é digno do nosso louvor, da nossa glória e da nossa adoração. Pai Santo, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade merecida, oportunidade de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por estarmos aqui, Deus, vivos para o louvor da Tua glória. Senhor, obrigado por já colocar em nossos corações este desejo de estarmos buscando o Senhor. Aqui nós estamos para a Tua glória, Senhor Deus. E te cultuar na manhã deste domingo é algo maravilhoso para as nossas vidas. Pedimos a Ti, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Faça a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Durante os momentos que estivermos aqui reunidos, que possamos, ó Deus, receber, ó Deus, os Teus cuidados, o Teu ensino e a Tua graça sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Seja engrandecido o Teu santo nome, Deus. Sim, Deus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Sim, nós Te adoramos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Sim, Deus, nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Sim, Pai. Nós coroamos a Ti, Senhor. Nós elegemos o nosso Rei, o nosso Senhor. Aleluia. Adoramos o Teu nome, Deus. Sim. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade, Senhor Deus. Oh, Pai, de poder louvar o Teu nome em nossas vidas. Oh, Deus, obrigado por entendermos que Tu és o único e que Tu és o soberano, Deus, das nossas vidas. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Bendito seja. Sim, ó Deus, Tu és soberano. Sobre a terra e sobre os céus Tu és Senhor. Glórias a Ti, Deus, a Ti, Senhor Deus, Te louvamos. E acontece, Tu sabes muito bem. Aleluia. E apesar dessa glória que tens, louvado seja, Tu te importa com cada um de nós, ó Senhor.
Eleva-me, amarra-me a ti. Louvado seja o teu nome, Deus. Sobre a terra. Sim, Deus. Tudo, aleluia, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Louvado seja o teu nome, e apesar dessa glória que tens, tu te importas com cada um de nós, Senhor. Sim, Deus. Eleva-me, amarra-me a ti. Louvado seja o teu nome. Tu és tremendo, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã imerecida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Deus, te cultuando. Pedimos a ti agora, Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Fala conosco, Deus, durante esses momentos. Fala com as nossas vidas, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Este é o culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. Mais uma manhã de domingo, estamos aqui nos reunindo para o louvor da glória do nosso Deus. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e abençoados. A Igreja Ministerial Novo Caminho realiza este culto aos domingos, o culto online Minovica, aqui nesta página no Facebook em 2 horários. Às 8h30 e também às 18 horas. Nós aqui compartilhamos, ainda de forma online. Algumas poucas pessoas acompanham de forma presencial, pois ainda não estamos funcionando no presencial. Estamos seguindo tão somente uma orientação de Deus para as nossas vidas. Eu só tenho, por mais que eu queira abrir, dar o endereço, eu não recebo o ok do Senhor, eu só ouço do Senhor, minha graça te basta. E então eu vou seguindo, fazendo esta obra que faço para a honra e glória do nome dele. Não faço em troca ou para receber alguma coisa. Eu faço porque é a minha missão. Como pastor da Minovica, pastor deste ministério, eu aqui, durante o período em que aqui eu estiver fazendo a obra do Senhor, jamais irei, de modo algum, pedir qualquer colaboração, contribuição, qualquer ajuda que seja, colocar Pix, numeração da igreja, conta, jamais irei fazer isso, pois se a obra é do Senhor, é Ele quem sustenta. Eu não vou colocar sobre as costas do povo contas de luz, contas de internet, conta d'água, aluguel. Louvado seja Deus, pois estamos aqui no que é próprio, algo que é nosso, algo que a gente pode colocar a planta dos pés e glorificar o nome do Senhor, sem a preocupação de ter que pagar aluguel no final do mês ou jogar nas costas da igreja para que a igreja
se mobilize para que o aluguel seja pago, senão não teremos culto. Se a obra é do Senhor, Ele que proveu o sustento, Ele que proveu os colaboradores, os mantenedores da casa do Senhor. Se a obra é de Deus, Ele envia os recursos. Eu assim tenho aprendido. Então, meu amado e minha amada, fique em paz, fique tranquilo, porque desse pastor aqui, você jamais irá ouvir pedido de ajuda que seja para a casa do Pai. A sua presença, seja de maneira online, seja aqui no presencial, é o que mais nos importa. Compartilhar a palavra do Senhor com você é o que é para mim a alegria maior. Compartilhar essa palavra que a cada dia tem se renovado em nossas vidas. É isso aí. É dessa maneira que nós estaremos aqui procedendo, enquanto o Senhor nos mantiver nesta obra. Vamos à nossa agenda antes de iniciarmos no sentido de compartilharmos a palavra. Nós temos o nosso trabalho de oração, um trabalho que a gente deu um nome, uma vida própria, para não ter que atrelar a igreja, até porque a pretensão é de que todos participem, e não tão somente pessoas da mesma denominação. Nós aqui temos o Acorda Brasil, é uma oração que já fazemos aqui no Facebook há quase 4 anos, 3 anos e um pouco mais, que a gente faz esta oração aqui no Facebook, e louvado seja o nome do Senhor, que isso tem nos trazido uma alegria imensa de poder compartilhar com os irmãos desta alegria de acordarmos cedo e nos reunirmos, mesmo que geograficamente distantes, mas a alegria da gente estar unidos e reunidos no nome do Senhor através deste aplicativo. E colocando no altar do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, colocando no altar do Senhor a nossa nação, as nossas denominações, a nossa igreja, a igreja brasileira. Assim como cada pedido pertinente que cada um faz no seu íntimo com Deus. E nesta reunião de oração, nesta intimidade com Deus, nós aqui buscamos sim concordar uns com os outros, para que o Senhor venha e realize os seus favores, as suas bênçãos em nossas vidas. Eu concordo com a oração feita aqui. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, pois o que importa nesta oração é que o nome do Senhor seja glorificado. E não o nome seja de homens ou de trabalho. Não. O Acorda Brasil é apenas um veículo de comunicação com Deus, como é o que nós aprendemos, a definição que nós temos da oração. Então, o Acorda Brasil é uma oração que nós temos a oportunidade de exercermos o nosso ofício de intimidade com o Senhor. E se você assim entende, deseja até mesmo ter restituído este momento de oração, de intimidade com Deus na sua vida, fique à vontade para participar. Amém? Muito bom dia, minha irmã Helena Batista. É uma satisfação imensa poder, nesta manhã, falar com a irmã. Você que muitas vezes não se identifica, eu vejo o ícone da sua foto, mas eu não consigo identificar. Algumas pessoas até que já participam habitualmente dos trabalhos da Minovica, eu já conheço, e eu gostaria muito de poder também desejar um bom dia para você, de maneira nominal, e abençoar também a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique à vontade para participar, fica tranquilo, aqui a gente não cobra nada. O valor de uma oração qual é?
É o que nós cobramos então, que não tem preço. A oração de cada um por este ministério já é o suficiente para nós. É isso aí, então vamos compartilhar nesta manhã de domingo, e eu desejo uma feliz Páscoa, que no coração de cada um Cristo possa estar ressuscitando e trazendo de volta também todos aqueles que um dia até mesmo estavam com as suas vidas naquela sequência da casa do Senhor e de repente se encontram aí até mesmo mortos espirituais, mas que voltem a este amor, que voltem à vida com Cristo. Então que o Senhor Jesus Cristo venha ressuscitar no coração de muitos neste domingo de Páscoa. A palavra que eu trago para os irmãos nesta manhã é uma palavra a qual eu gosto já muito de falar com os irmãos, que é uma palavra de compartilhar, é um ensino. Eu não prego a palavra de Deus aos irmãos. Pregar, a gente prega para aqueles que ainda não ouviram ou ainda não pararam até mesmo para ouvir. Muitos já escutaram, mas muitos ainda não ouviram, de fato, sentaram para ouvir a pregação do Evangelho. E o que a gente faz aqui, a gente compartilha, a gente divide o pão. É desta maneira que eu tenho recebido este Evangelho, depois de ter recebido o Evangelho como um acesso à vida com Deus. E ainda que haja aquela pessoa que ainda não se converteu, mas que tem um entendimento da palavra, receba esta oportunidade também de comer deste pão e ver como este pão é bom, como este pão é gostoso. Deus nos dá aqui uma sabedoria baseado no seu temor, onde nós compartilhamos a palavra e buscamos entendê-la além do literal, de uma maneira que a gente possa perceber a proposta do Senhor no cotidiano das nossas vidas. E a palavra que eu tenho para os irmãos nesta manhã, ela está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o 4, é um verso apenas. Eu quero compartilhar de um entendimento com os irmãos nesta manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, minha irmã. O valor da oração é o amor do Senhor com seus filhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos então, Romanos 4, 17. E buscando sempre não fugir ao contexto, que aqui eu aprendi e assim eu passo à frente, da gente não ficar retirando o versículo e trabalhar em cima do versículo a própria palavra. Não, aqui a gente compartilha a palavra do Senhor. Eu não extraio um versículo e coloco o meu entendimento dele. Não, eu me esvazio de todo o meu entendimento e busco aquele entendimento da palavra de Deus. E assim que eu percebo que aprendi, eu compartilho com os irmãos. Porque a gente nunca pode dar um pedaço de pão para uma pessoa que ainda você nem comeu desse pão, você nem sabe qual é o gosto e você quer compartilhar. Não, a gente aqui primeiro a gente procura aprender, receber, comer do pão e depois a gente compartilha. Romanos 4,17, amados. Eu leio assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem
Amém. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Mais uma vez, Deus, nós aqui estamos dependendo tão somente do teu Santo Espírito, para que possamos compreender além do natural, além do literal da tua palavra. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo esteja ao nosso lado, para que possamos absorver a proposta do Senhor no âmbito espiritual, e que em tudo o teu nome seja glorificado. E a minha oração é a mesma que eu tenho feito aqui deste lugar. Fala, Deus, porque o teu povo quer te ouvir. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui nesta manhã de domingo esta oportunidade de compartilhar o pão da palavra de Deus através desta carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos da igreja de Roma. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos ensinando, o homem que depois de Jesus Cristo é quem mais nos ensina na palavra de Deus, é quem mais nos ensina esta palavra do Senhor. E neste verso que trago como compartilhar, como meditação, como entendimento para as nossas vidas, o apóstolo Paulo ele está aqui falando aos nossos irmãos da igreja de Roma e está afirmando que a promessa de ser pai de muitas nações, como nós já sabemos, foi dada a Abraão por causa da sua fé. Nesta segunda parte do verso, o apóstolo Paulo assim diz: perante aquele no qual creu. O apóstolo Paulo ele mostra que a promessa ela é tão segura quanto aquele que fez a promessa. A promessa é tão segura como seguro é o que prometeu. Quem prometeu quem fez essa promessa a Abraão? O Deus que vivifica os mortos. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. O entendimento deste verso, quanto ao seu literal, está aí. A gente pode entender que está feita uma promessa, a promessa para quem foi feita nós já sabemos, e ela é feita por aquele que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem. O apóstolo Paulo aqui ele está ensinando aos nossos irmãos de Roma, e também nos ensina nos dias atuais, que só Deus pode fazer tais promessas e cumpri-las. Só Deus tem o poder de transformar morte em vida. Só Deus tem o poder de criar algo sem precisar ter algo em suas mãos. Ele cria algo do nada. O apóstolo Paulo lhe ensina que a vida cristã se inicia pelo princípio da fé. O princípio da fé é assim que temos que viver, como a própria palavra nos ensina a viver pela fé. Nós fomos criados para vivermos num relacionamento, nos relacionarmos com pessoas, vivermos como numa família de muitos irmãos. E este processo de estarmos vivendo em família, ainda aqui nesta terra, é para que possamos
está tipo que no ensaio para o que nós vamos viver quando estivermos agora pertencendo, em definitivo, da família real. A nossa convivência com os irmãos na casa de Deus, por mais difícil que seja, sim, porque nem tudo é flores, é um meio da gente estar se aperfeiçoando para vivermos na eternidade com o Senhor. Nem todos estão vivenciando este processo ou ainda o propósito para o qual Deus nos criou. E este texto que compartilhamos, e sem retirar do seu contexto, algo como eu disse, que não podemos de maneira alguma fazer, nem ignorar o que está relacionado a isso que nós estamos aqui compartilhando. Como eu costumo compartilhar com os irmãos e faço a recomendação sempre para que possam com calma ler em casa o que aconteceu bem antes e o que acontecerá depois da palavra que é compartilhada. Porque depois que você recebe o entendimento desta palavra e você lê o antes e o depois, fica fácil a compreensão, fica fácil entender tudo aquilo que o Senhor está falando às nossas vidas. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Estamos vivendo neste mundo pelo princípio da fé. Nós estamos nesta passagem até a eternidade. Não houve qualquer palavra ou decreto que nos obrigasse a sermos herdeiros de Deus. Não houve qualquer decreto que nos impusesse ou nos obrigasse a sermos filhos de Deus. Foi uma escolha pessoal. Fomos alcançados pela palavra do Senhor, pela pregação do Evangelho. E foi pela fé que nós ouvimos e recebemos o Evangelho. A nossa vida, como compartilhei, espiritualmente, a nossa vida com Deus, ela se inicia pela fé. Nascemos pela fé. Somos frutos de oração de outras pessoas. Sim, assim como muitos são frutos de nossas orações. Pedimos por vidas hoje, no entendimento que temos da nossa vida com Deus, assim como lá no passado, muitos com este mesmo entendimento se aplicaram. Muitos usaram a sua fé para nos trazer a vida com Cristo. E nós estamos aqui justamente compartilhando isso. Que muitos nasceram pela fé, através de cada um de nós, que hoje estamos convictos de que fizemos a melhor escolha das nossas vidas. E que não de maneira egoísta, não, a gente quer compartilhar. E quando a gente não se, digamos assim, se atém apenas à palavra do Senhor, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente não percebe que somos geradores de vida. Estamos gerando vidas ao reino de Deus. Espiritualmente falando, há muitos que até mesmo compartilham desta palavra de que nós somos pais de muitos na fé. Não que sejamos os seus orientadores, mas nós os geramos pela fé.
para Deus. Nós fomos alcançados pela palavra viva, pelo Senhor Jesus, o Verbo. Muitos estão ouvindo, como eu disse no início deste culto, há muitos que ainda precisam ouvir, apenas escutaram, apenas como que escutaram alguém de longe falar alguma coisa, mas não se aproximaram para saber o que estava sendo tratado. E há muitos hoje aproximando-se do Senhor através de cada um de nós, instrumentos de Deus, os quais Ele tem utilizado, como utilizou em nossas vidas, para salvar as nossas vidas. E hoje, como instrumentos, Ele nos usa para salvar a outros, para gerarmos vidas pela fé. A graça de Deus nos alcançou, meus amados. Essa promessa de Deus em Abraão é hoje em nossas vidas. É hoje na minha e na sua vida. Esta promessa, nos encontramos como filhos, filhos do Senhor nesta promessa. Fomos gerados, mas também nós geramos vida. Nós também nos encontramos nesta mesma afirmação que é feita antes, lá no verso 16, quando percebemos que nós lemos o início, ele se encontra destacado em chaves, né? Entre colchetes em algumas bíblias. E ela inicia lá no verso 16, que diz assim: porque Abraão é pai de todos nós. Aí já começa o verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Somos, portanto, filhos desta promessa. Deus abençoou em Abraão cada um de nós, criados para vivermos em família. Como nós já sabemos, todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão. Temos recebido ao longo dos anos na humanidade, né, digamos assim, e temos encontrado neste receber da palavra de Deus, nós percebemos a dificuldade ao longo desse tempo de vivermos em família, de vivermos nos relacionando. E para viver em família é preciso de fé, amados. Até mesmo para viver dentro da nossa própria família é preciso ter fé. Amor, claro, mas há condições da fé fazer parte da nossa vida em família. Em Deus é impossível, ou melhor, em Deus é possível contemplar a nossa vida fazendo parte da família real. É possível fazermos parte desta família eterna, porque nós passamos pelo caminho e nós continuamos a trilhar este caminho. O caminho, já sabemos, é Jesus. Por isso é que quando eu falo que na manhã, é assim como também em algumas palavras que tragam à tarde, é um momento de compartilhar, porque muitos que ainda não ouviram a palavra de Deus, não foram alcançados, gerados pela fé, fica difícil entender que caminho é esse que trilhamos, que caminho é esse que passamos e que ainda continuamos a caminhar nesse caminho. É Jesus. Mas falando de relacionamentos, mas não tão profundo, mas também não tão raso, sabemos que é complicado. Então, relacionamentos à parte, relacionamentos são coisas desta vida.
E a nossa confiança em Deus faz com que relacionamentos antes que estavam mortos, por algum motivo ou razão, encerramos relacionamento com determinadas pessoas, relacionamento ele fica ali estagnado. Há possibilidades de trazer este relacionamento à vida. Isso, se houver, é claro, a compatibilidade de trazer este relacionamento à vida, pois compartilho da ideia de que se a pessoa lhe faz mal, não há por que você continuar num relacionamento que venha lhe causar prejuízo, um relacionamento destrutivo. Agora, se este relacionamento te faz falta e constrói, ele acrescenta na sua vida, a gente precisa reativar laços, trazer de volta, sim, trazer de volta estes laços novamente para o convívio. Um momento só aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos trazer, e se assim desejamos, trazer de volta estes momentos de relacionamento que um dia nós, por algum motivo ou razão, deixamos de alimentar. Deus quer que tenhamos sempre em mente, e através desta mensagem, que não há relacionamentos que sejam impossíveis de serem trazidos novamente à vida. Relacionamentos que antes estavam mortos, independente do caso. Se a gente muitas das vezes quer deixar morto, deixa morto. Mas se você quer trazer, e a palavra diz trazer de volta o que antes estava morto, aquilo que antes não tinha vida e queremos trazer de volta, aquilo que se achava no estado de morte, e nós queremos viver este relacionamento, vidas que perdemos o contato, vidas que um dia nós geramos no Senhor e queremos até que estas vidas continuem fazendo parte da nossa história. Deus quer que vivamos crendo nesta promessa em Abraão, que todos nós somos seus filhos. Podemos estar vivenciando um momento não muito bom em família, mas Deus quer trazer para nós aquilo que de fato talvez nunca tenha existido ou que se encontre em estado de morte. Deus quer trazer o seu amor para o nosso relacionamento em família. E nesta oportunidade que Deus está aqui trazendo às nossas vidas, é para que nós venhamos a trazer à nossa mente aquelas vidas que um dia nós deixamos de compartilhar com ela, desses momentos na casa do Senhor. É o momento da gente procurar saber como estão os nossos filhos na fé. Em Abraão, nós fomos gerados. Em Abraão, fomos abençoados. E o que esta palavra traz hoje às nossas vidas é que este Deus que fez a promessa, Ele continua chamando vidas, pessoas da morte para a vida. E nesta manhã, gostaria que você colocasse o seu pensamento naquelas vidas que você um dia
colaborou, ajudou para trazer a presença do Senhor. E hoje elas não se encontram, até mesmo por não observarem a palavra de Deus, até mesmo por não valorizarem muitas das vezes a presença do Senhor, como faziam no passado. E esta palavra traz a nós este entendimento de que precisamos continuar trabalhando em prol destas vidas e de muitas outras que ainda serão geradas pela fé desta palavra. E é pela fé nesta palavra que eu gostaria que você pensasse, que você olhasse no seu pensamento aquelas vidas que você um dia contemplou na casa do Pai e hoje você até mesmo não sabe, ou tem poucas notícias, ou tem até mesmo notícias ruins. Então nós, através deste entendimento, eu gostaria de orar junto com você por estas pessoas, para que a vida continue nestas pessoas, a vida do Senhor, para que possamos pertencer a esta família, continuar pertencendo a esta família, nos aperfeiçoando, para que possamos estar, em definitivo, compartilhando desta alegria de pertencermos à família real, à família de Deus. Então, meus amados, eu convido a você nesta manhã a ter na sua mente aquela vida. Sim, vamos parar um pouco de pensar só no nosso umbigo. Assim um dia fizeram conosco também. Assim um dia se posicionaram como intercessores por nós. E hoje eu trago neste entendimento o fato de nós também termos passado da condição de filhos gerados na fé para geradores de vida pela fé, geradores de vidas no reino do Senhor. Vamos orar por estas vidas, as quais somos sim colaboradores ou até mesmo pais espirituais. E como um pai se preocupa com o filho, eu digo na condição de termos trazido a vida com Deus. Vamos trazer estas vidas em oração à presença do Senhor, para que o Senhor traga de volta estas vidas no reino de Deus. A preocupação que nós precisamos ter com aqueles até que afastados estão da casa do Pai, assim como também com as vidas que nós ainda estamos pela fé batalhando para que elas venham conhecer o Senhor. Vamos orar então a Deus que esta palavra, ela venha abençoar a sua vida e abrir o seu entendimento. Não é uma palavra tão difícil, mas é uma palavra que a gente precisa considerar o seu entendimento, pois ela é no âmbito espiritual. Mexe conosco e muitos até têm dificuldades de continuar tendo contato com determinadas pessoas. Mas se faz mal para a sua vida, não compartilha mais dos seus momentos com tais pessoas. Amém? Vamos orar então? Pai Santo e amado, nós somos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Deus, buscando o entendimento da Tua Palavra. Somos gratos a Ti por compreendermos que somos gerados pela fé, que fomos trazidos à existência, à vida com Deus, vida que não existia. E hoje aqui nós estamos e nós agradecemos ao Pai, porque vidas se preocuparam conosco, vidas oraram por nós.
E por isso nós, ó Pai amado, queremos nesta oportunidade te pedir, Deus, por aquelas vidas que um dia nós compartilhamos o Evangelho. Vidas que um dia, ó Deus, também congregaram junto conosco em família na Tua casa. Nós oramos e intercedemos por cada um dos nossos irmãos na Tua casa, os quais nós contribuímos até para que viesse a vida, que saísse deste mundo e viesse a vida com o Senhor. Queremos te pedir, Deus, por cada uma destas vidas, que o Teu amor, Deus, possa continuar sobre cada... O Teu amor continua, mas que possam sentir o Teu amor, que possam continuar sentindo os Teus cuidados e terem o desejo de retornarem à Tua casa. Nesta palavra desta manhã para as nossas vidas, nos traz um entendimento, Deus, de quantos estão afastados da Tua casa, quantos não continuaram caminhando junto conosco. E nós estamos, sim, Deus, preocupados com estas pessoas e por isso oramos para que neste domingo, Deus, assim como nos dias que se sucederão, que o Senhor venha ressuscitar no coração de muitos. Sim, Deus, neste domingo de Páscoa, que muitos venham, Deus, ter o Senhor novamente em seus corações, que a vida do Senhor possa fazer-se presente em cada nome que está sendo apresentado no Teu altar, Deus. Nós aqui concordamos. Vidas entre as nossas famílias, vida entre os nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, opere, Deus, haja em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Pai Santo e amado, queremos, Pai, te pedir, Pai. Toma, Deus, cada um daqueles que um dia se afastaram da Tua casa. Toma, Senhor Deus, famílias também inteiras que deixaram de congregar. Famílias inteiras, ó Deus, que se por algum motivo ou razão se aborreceram, Deus. Toma estas vidas em Tuas mãos, Pai. Toma em Tuas mãos, Pai. Pai amado, que possamos continuar firmes neste propósito de caminharmos juntos para a Tua casa. Que possamos continuar firmes neste propósito de nos aperfeiçoarmos em família. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, unindo a nossa fé e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, este foi o nosso culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Não é uma palavra muito difícil no seu entendimento, mas muitas das vezes a pessoa que é difícil, temos que olhar também pelo avesso. A pessoa é difícil de querer receber a palavra em sua vida. E como eu disse, já compartilhei aqui, tem relacionamentos que eu não faço a mínima questão de continuá-los. Se faz mal, ore para que Deus mude a vida da pessoa, para que ela possa dar sequência na sua vida, e assim a gente, que estamos nesse processo de aperfeiçoamento, a gente possa se encontrar na eternidade. Você não é obrigado a ficar convivendo com pessoas se a pessoa te faz mal. Mas se vale a pena lutar por esse relacionamento, o Senhor pode trazer de volta a vida, pode trazer a realidade, as coisas que não existem ou que deixaram de existir. Amém? E eu digo isso, amados, baseado na palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas tenham que abandonar os seus relacionamentos. Não é o que está sendo tratado aqui. Estamos tratando de vidas
as quais nós geramos em Cristo Jesus. E é bom que se fique gravado isso, para que amanhã ou depois não vá falar aquilo que eu não falei. Então eu busco sempre, graças ao meu Deus, estar compartilhando daquilo e do entendimento e buscar sempre gravar aquilo que se é dito, para que numa dificuldade ou outra a gente possa sempre mostrar a realidade daquilo que foi compartilhado. E que esta palavra tenha feito muito bem a sua vida. Que esta palavra, ela de fato tenha acrescido ao seu entendimento a preocupação e a responsabilidade que temos. Como um dia nós fomos frutos de preocupação de muitos, e ainda às vezes somos. Pessoas, louvado seja Deus, continuam orando por nossas vidas. E assim nós devemos compartilhar este entendimento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de me despedir, eu quero mais uma vez convidá-los ao culto das 18 horas. Vamos tratar da palavra do Senhor, vamos compartilhar desta palavra e nos alegrar da palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? Às 18 horas nos encontramos mais uma vez. Recebam a bênção apostólica. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada um, em suas casas e em suas famílias. Não tão somente hoje, mas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos que participaram deste culto e os que ainda irão participar deste culto. Que todos sejam abençoados, rica e abundantemente. Um bom almoço, uma feliz Páscoa para todos.